Mateus capítulo 3. A leitura da palavra vai ser a partir do versículo 15. Deixa eu ligar nossa mesa de som aqui. Você não vai reclamar? Como? O nosso celular já está indo. Não, está lá com a Luísa. Ela estava carregando lá. Vamos à leitura da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 15 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha abrindo entendimento, que o Senhor venha dando sabedoria, que essa palavra venha a fortalecer a nossa fé, que ela venha também a engrandecer o teu nome. Eu oro também, Senhor, pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça a tua palavra, que eu possa transmitir a palavra de maneira bíblica, que de maneira nenhuma eu seja um empecilho ao teu mover nessa manhã. Vem com o teu poder, Senhor. Edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós, quarta-feira, começamos a falar do batismo de Jesus, crescendo no entendimento do Evangelho de Mateus. Acho que chegou alguém, João. Então, o que acontece? É muito importante entender o primeiro ponto aqui. Quando Jesus já chegou para ser batizado, aquele era um batismo de pecadores. E João Batista, ele tem a primeira postura falando o seguinte: eu que tenho que ser batizado por ti, e não você ser batizado por mim. Por quê? Porque João Batista entendia quem era Jesus. João Batista, embora sendo o maior profeta da antiga aliança, ele sabia que ele era um pecador, que necessitava da salvação do Senhor. E ele queria, na verdade, estar honrando a Jesus Cristo. Mas veja que interessante, Jesus Cristo usa o seguinte termo no versículo 15: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, tem duas cadeiras aqui na frente, viu, João? Puxa o banquinho para o lado aqui. Pode abrir as duas cadeiras ali, que aí sobra mais espaço ainda, se chegar mais alguém. Isso. Amém. Agora vamos nos concentrar na palavra, porque a palavra hoje é extremamente difícil. Orem pelo seu pastor. Então o que acontece? Nós temos que entender que antes da fundação do mundo, Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão e Eva. Na verdade, o Senhor já tinha autorizado que isso acontecesse. Isso faz parte dos decretos divinos. Tinha que acontecer dessa forma. Então, o que acontece? Não existe plano B com Deus. Com Deus só existe plano A. E o que acontece aqui? Dentro desse plano A, que é o resgate dos perdidos, Deus ele tem etapas que têm que ser cumpridas. Dentre dessas etapas está o batismo de Jesus. Agora tenta imaginar a seguinte situação: se Jesus entrasse aqui na igreja, eu identificando que ele era Jesus, o Cristo, qual a primeira coisa que eu ia fazer como servo do Senhor? Eu ia falar: Senhor, vem e abre a tua palavra. Aí Jesus responderia: não, continua pregando você para que se cumpra toda a justiça. Porque Jesus sabe que existe um plano pré-determinado por Deus, e cada etapa desse plano há de se cumprir totalmente.
Agora, vamos tentar imaginar uma outra situação. Se Jesus aceita ser engrandecido por João Batista e inverte o batismo, o que aconteceu no versículo 15, do 16 e 17? Não aconteceria. Olha que interessante. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que interessante. Existe um fenômeno teológico aqui, que alguns não conhecem esse nome, mas tenta gravar ele. Chama-se teofania. O que é a teofania? É quando Deus se manifesta de maneira visível aos homens. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, entre o 14 e o 16, ele recebe a visita de 3 homens. Um desses homens era o Senhor, que apareceu na figura do anjo do Senhor. Uma outra teofania, quando Moisés está no deserto e vê a sarça ardendo, a manifestação da sarça ardendo é uma teofania. Quando Gideão, um dos juízes, recebe uma visita do anjo do Senhor, ordenando o início do resgate do povo de Israel, da opressão dos amalequitas, ali é uma teofania. No caso do batismo de Jesus, nós temos aqui a primeira teofania do Novo Testamento. E é uma dupla teofania. Por quê? Porque o Deus Espírito Santo aparece em forma de pomba. E Deus Pai Todo-Poderoso se manifesta com uma voz do céu. Aqui você tem presente as 3 pessoas da Trindade. Lembrando, qual que é a definição de Trindade? Nós servimos e adoramos um único e verdadeiro Deus, que subsiste na forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais, únicos entre si. Os 3 são um. Você só consegue harmonizar isso pela fé na verdade bíblica. É muito difícil na nossa mente conseguir definir Trindade. O que a gente consegue fazer é ir no limite da Escritura. Por exemplo, eu vejo Trindade aqui. Deus Pai falando do céu, Deus Espírito Santo descendo como pomba, e Deus Filho, Emanuel, entre os homens, sendo batizado. E essa questão aqui é tão interessante que o evangelista Lucas, ele também fala disso. Nós vamos ver a maneira que Lucas vai definir. Porque a questão da voz do céu, o próprio Evangelho de Mateus acontece uma outra passagem, onde Deus fala do céu. Quer ver que interessante? Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Tomar um gole d'água, que depois do louvor minha garganta está pegando. Mateus 17, versículo 5. Qual é a questão aqui? O Monte da Transfiguração. Estavam aqui João, Pedro e Tiago, que foi morto por Herodes, que era irmão de João. Não é aqui o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago. Aqui é Tiago, irmão do apóstolo João, que foi martirizado pelo rei Herodes. O que acontece? No versículo 5, o versículo 4. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado,
Filho em quem me comprazo, escutai-o. O que acontece? A doutrina de Deus confirmando no céu que Jesus é o seu Filho, ela está confirmada aqui. São duas passagens. Agora, Lucas vai falar da manifestação do Espírito Santo como pomba. Como foi essa manifestação? Foi uma visão? Foi algo etéreo? Foi algo que teve uma dificuldade de ser identificada? Veja que interessante o que o evangelista Lucas fala. Lucas capítulo 3. Versículo 22. É uma passagem que a gente passa a ler e às vezes não dá devida importância. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Olha que interessante. Lembrando que o que mais se aproximava de um cientista entre os escritores bíblicos está Lucas. Lucas era médico grego. E ele fez o papel do historiador. Então ele era o mais capacitado para definir de uma maneira física o que aconteceu ali. E aí ele diz o seguinte, Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O que acontece aqui? Aqui define como aconteceu a teofania do Espírito Santo. Por quê? Se eu não estou enganado, essa é a única teofania da Bíblia, do Espírito Santo. As demais teofanias que aparecem, ou são de Deus Pai Todo-Poderoso falando, ou se manifestando em forma de fogo na sarça, ou são o anjo do Senhor, que é a figura de Jesus Cristo pré-encarnado. Antes de vir ao mundo, ele comparecia no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Então Lucas mostra que o Espírito Santo veio de maneira corpórea. Olha que interessante, isso é um milagre maior do que a gente pensa. Por quê? Fisicamente aconteceu a teofania. E audivelmente se ouviu a voz do Senhor nas duas passagens. Inquestionável. Deus, como eu estava conversando, hoje eu estava conversando com meu cunhado, e a gente estava falando sobre os sonhos que nós tivemos essa noite. Ele perguntou, falou, será que esse sonho teve algum significado? Eu olhei para a cara dele e falei, meu amigo, fica tranquilo. Porque quando Deus quer nos comunicar através de alguma coisa, através de sonho, Ele faz de maneira clara, objetiva, Ele não deixa dúvida. Porque Deus é competente para transmitir tudo aquilo que Ele pretende transmitir. Com Deus não existe dúvida. Deus é claro, a gente vê isso na palavra. Deus fala claramente, isso e aquilo. Quando Ele faz algo de maneira sobrenatural, Ele faz de maneira clara. É o que acontece aqui. Agora é interessante que o apóstolo João também registra o caso. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1. É o próximo livro da Bíblia. Evangelho de João 1. Versículo 32. Diz assim, aqui é palavras de João, o Batista, registradas pelo apóstolo João. Diz assim, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Olha o que João Batista fala, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34, e eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Ao testemunho de João Batista sobre Jesus Cristo, o Messias.
João Batista, a ele tinha sido revelado, a maneira que isso aconteceu a gente não sabe, a Bíblia não mostra, mas João Batista sabia que quando ele visse o Espírito Santo descer de maneira visível, ele estaria diante do Messias. João Batista sabia do seu ministério de preparação do caminho do Messias. Veja que interessante. Um outro motivo por que Jesus Cristo exigiu que João Batista batizasse ele, porque ali era tempo do ministério de João Batista. O batismo de João Batista, de arrependimento, ele iniciou no início do Evangelho de Mateus e ele vai terminar no Pentecostes, o período dele. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. A partir do Pentecostes, todas as pessoas que nascem de novo, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são batizadas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem morar dentro delas. Então esse período entre João Batista pregando no deserto e o início de fato da igreja do Senhor, com o Espírito Santo habitando nela, é o período do batismo realizado por João Batista. É tão interessante isso que no livro de Atos, eu não me lembro agora qual dos evangelistas, ele encontrou um grupo e perguntou, acho que foi Paulo, com que batismo vocês foram? Não, lembrei. Um dos maiores mestres que teve no Novo Testamento, Apolo, que era natural do norte da África, da cidade de Alexandria, e ele viajou para a Europa. Aí Priscila e Áquila encontraram ele, e ele só conhecia o batismo de João, que era o batismo de arrependimento e que anunciava a vinda do Messias. Priscila e Áquila apresentam o Evangelho de Cristo, e Apolo se torna um pregador maior ainda da Escritura, num ponto tal em que a igreja de Corinto tinha a seguinte disputa. Uns falavam, eu sou de Pedro. Outros falavam, eu sou de Paulo. Outros falavam, eu sou de Apolo. Imagina se tivesse um quarto grupo e falava, eu sou de Maurício. Nossa, aí é muita coisa boa. Você imagina o nível desse pregador? Ele era tão eloquente, tão capacitado pelo poder do Espírito Santo, que ele era admirado na igreja. Ele só conhecia o batismo de João. Agora, mais à frente, no final dos seus dias, que Jesus andou aproximadamente aqui na terra, em torno de 40 dias ressurreto. Nós vamos estudar isso. Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ele dá a fórmula batismal. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, a partir daí, no livro de Atos, a igreja vem batizando em o nome do Senhor. Batizar em o nome do Senhor quer dizer que eu estou batizando em nome do Senhor Deus, Jesus Cristo. Senhor ali é Deus, é Kyrios em grego. Estou reconhecendo Jesus como Deus. E ao sair da comunidade judaica, onde reconhecer Jesus como Deus era muito importante, representava uma série de problemas, eles passam a adotar a fórmula batismal dada por Jesus Cristo no final do Evangelho de Mateus. Tanto é que aqui na igreja a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendendo que essa é a fórmula bíblica. Mas o que eu quero que vocês entendam, Deus tem uma cronologia. Deus tem um plano estabelecido, esse plano se cumpre da maneira que Ele bem entende, a hora que Ele bem entende, da forma que Ele pré-estabeleceu. Jesus, Ele mostra a obediência. Embora Jesus fosse Deus, entenda, Jesus sendo batizado aqui, Ele é 100% Deus e 100% homem. Mas, Ele obedece, porque no seu papel de servo sofredor, do Messias que viria resgatar o que estava perdido, Jesus tinha que obedecer. Quer ver que interessante? Um outro aspecto do batismo de Jesus. Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Isaías 11.
Nós vamos ler 4 trechos do profeta Isaías. Isaías 11, vamos ler o versículo 1. Isaías 11, versículo 1, diz assim: porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O que está falando aqui? A descendência de Davi. Jessé quem é? É o pai de Davi. Então o Messias tinha que vir da descendência de Davi. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. De quem que Isaías está falando aqui? De Jesus. O que João o Batista viu repousar sobre o Senhor? O Espírito Santo. Fechou com a profecia. Qual a diferença dessa profecia? Aproximadamente, ela foi feita em 750 a.C. Por causa da datação que nós temos no Evangelho de Lucas, a gente pode afirmar com segurança que esse fato foi se cumprir entre 26 depois de Cristo e 27 depois de Cristo. Depois, quando tivermos o Evangelho de Lucas, eu explico essa datação para vocês. Quer dizer, essa profecia, ela viajou 8 séculos para se cumprir. E se cumpriu precisamente. Quer ver uma outra profecia que se cumpriu? O livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Versículo 1. Olha que interessante. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará a justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. De quem está falando aqui? Do servo do Senhor, o Messias. Mais uma profecia que viaja 8 séculos para se cumprir no batismo. Imagina! Se João Batista fosse rebelde e negasse, não, você está maluco? Eu não vou ser batizado não vou batizar você não. Tinha tudo que se cumprir. Existem coisas que Deus faz, que na nossa pequenez, nós não conseguimos compreender. Porém, futuramente elas se encaixam e fazem um sentido. Outro detalhe, meu irmão, não se ofenda com o que eu vou falar para você. Deus não tem obrigação nenhuma de explicar para você o que Ele está fazendo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Se você quer a sua vida de volta, quer voltar para o seu destino, que é o inferno, peça para Deus. Eu prefiro ser comprado, ficar na mão de Deus e dizer o seguinte: Senhor, se cumpra a tua vontade, eu te amo e confio em ti. Acabou. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a igreja moderna ela quer dar ordens a Deus. E esse papel acaba se invertendo. Deus é o Senhor, Deus me comprou, Deus controla tudo, eu sirvo. A Ele glória, honra e louvor para todos sempre. Amém? Vamos para mais um texto, o famoso Isaías 53. Olha quantas profecias vão se cumprir em Jesus. Isaías 53, versículo 1. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha que interessante como o profeta abre. Quem ouviu a nossa pregação? Quem é que creu na nossa pregação? Em outras palavras, e a quem o Senhor resgatou? Versículo 2. Porque foi subindo
como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Veja que interessante, vamos abrir um parênteses aqui. Dentro da tradição cristã católica, a gente percebe um Jesus extremamente modificado. Primeiramente, Jesus não está mais na cruz, todo mundo sabe que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Só essa verdade já serviria para não ter a figura do crucifixo. Mas a maneira que Jesus é apresentado no crucifixo não é uma maneira bíblica. Jesus foi moído. Para vocês terem uma ideia, aqueles espinhos da coroa de espinhos, nós vamos entrar em mais detalhes na crucificação de Jesus. Aqueles espinhos eram venenosos, eles produziram um inchaço muito grande. Jesus estava moído pelos chicotes romanos, confirmando o que Isaías fala, ele não tinha boa aparência. Veja, na verdade, vamos entender a figura judaica aqui. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para o judeu, todo aquele que morria ou enforcado ou crucificado era maldito. Como que o judeu, conhecedor da lei, ia desejar servir alguém que morreu uma morte maldita? Entende a figura? Então Jesus, ele foi desprezado. Para aqueles que não creram, ele era maldito. Só que veja, ele estava fazendo aquilo por quê? Porque não há mais maldição sobre a vida dos eleitos. Porque Jesus se fez maldição no meu lugar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso que não existe maldição para crentes. Muita gente não gosta dessa definição, mas não tem o que fazer com o versículo. Ele se fez maldição em nosso lugar. E Paulo, lá na Epístola dos Gálatas, usa essa figura aqui. Então, essa questão de maldição para Cristo existe. Agora, entenda, quem não está em Cristo é maldito segundo a lei. Olha da onde Deus te tirou. Antes de você nascer de novo e crer em Jesus, você era maldito. Porque você transgrediu um preceito da lei de Moisés, não precisava mais nada, um só. Eram 618. Transgrediu um. Maldito. Sem poder resgatar. Sem chance. Aí Jesus vem e faz o seguinte: não, essa maldição que está sobre ele, eu levo sobre mim na cruz do Calvário. Cumprindo a passagem de Isaías. E o texto prossegue, olha que interessante. Versículo 3. Era desprezado, os judeus o desprezaram, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em sofrimentos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele causa alguma. Está falando o quê? A nação de Israel, rejeitando o Messias. No 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui. Depois um dia Deus vai preparar uma pregação completa. O que acontece? Essa passagem tem outro ponto importante. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Isso era uma marca de que ele era o Messias. Nós vamos estudar junto no Evangelho de Mateus, que Mateus chama Isaías 53 como cumprimento de profecia messiânica. Depois eu vou explicar melhor, mas qual o erro teológico que se faz aqui? Que crente não fica doente. Explica isso para o meu joelho. Lógico que crente fica doente. E lógico que Deus cura. Mas essa passagem aqui é para provar que Jesus era o Cristo. Tanto é que ele curou como nunca se viu, provando que ele era o Messias.
Percebe como eu preciso tomar cuidado? Se crente não ficava doente, a Terra já tinha mais ou menos uns 35 bilhões de pessoas, e desses 35 bilhões, 30 bilhões era crente, que não morria ninguém. E o caminho da morte é a doença, eu tenho que morrer de alguma coisa. Percebe como a gente distorce? Agora, Deus cura? Lógico que cura. Mas é Ele que define quando cura, como cura e se vai curar. Por exemplo, o profeta Eliseu, a Bíblia fala, estava acamado da enfermidade que o matou. Só para vocês terem uma ideia, o homem que mais realizou milagre na Antiga Aliança foi Eliseu. 14 milagres comprovados. Morreu do quê? De doença. Por que Eliseu não determinou? Eu decreto agora, eu determino. Eu não aceito essa enfermidade. Eu declaro agora, a enfermidade sai. Ele não ia falar em nome de Jesus, né? Morreu. Não teve jeito. Então eu preciso tomar cuidado. Aí vamos para o último texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Versículo 1. Olha que interessante, na sua Bíblia, o Espírito, está tudo com letra maiúscula. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. De quem está falando aqui? Do Espírito repousando sobre Jesus. Irmãos, entendam, tá? É importante você entender. Todas as obras que Jesus realizou aqui na terra, Ele realizou através do poder do Espírito Santo. Ponto. Essa é uma verdade bíblica. Outra verdade bíblica. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Ponto. Segunda verdade bíblica. Aí eu pergunto, vocês já viram o irmão Maurício parar enterro? Estamos na rodovia de Piraquara. Aí o irmão Maurício está passando de carro, aí está vindo um enterro. Aí o irmão Maurício para o enterro. O que aconteceu? Tem lá uma viúva. Aí o que aconteceu? O filho dela morreu. Não, peraí que eu vou orar, vai ressuscitar. Vocês já viram acontecer isso? Olha, eu não vi. Eu creio que Deus ressuscita. Mas eu não vejo ressurreição acontecer toda hora. Na verdade, eu caminho com o Senhor há 20 anos e que eu tenho comprovado, que eu sei, uma ressurreição que aconteceu foi de um americano que se tornou pregador do Evangelho. A família dele já está no Brasil há 4 gerações de pastores. Ele morreu e literalmente o Senhor ressuscitou. Então não é algo comum. Aí eu pergunto, Jesus, como que nós faremos obras maiores que as suas? Simples. Quando Jesus pregou, qual foi o número de pessoas que creu? Foi o número X. Aonde elas estavam? Em Jerusalém. Eu pergunto, mais pessoas creram em Jesus no ministério de Paulo ou no ministério de Jesus? No ministério de Paulo. Aí eu pergunto, o apóstolo Paulo fez milagres? Sim. Mas foram do tamanho, da quantidade, da importância do que Jesus fez? Não. Eu pergunto, o grande evangelista, o Dwight Moody, o Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, mais gente foi salva no ministério deles ou no ministério de Paulo? No ministério deles. Aí eu pergunto, eles fizeram milagres do tamanho do que Paulo fez? Não. O que Jesus está falando? Jesus está falando de quantidade de operações. Não está falando de qualidade. Por que é importante você saber isso? Existe hoje um ensino na igreja que quer comparar os crentes que têm o Espírito Santo. O fato de Jesus ter realizado o poder, no poder do Espírito Santo, e de nós termos o Espírito Santo em nós, eles querem nos igualar a Jesus. E vender a seguinte ideia, que se você tiver fé,
Você é capaz de realizar a mesma coisa que Jesus realizou. Gente, olha pra gente, olha a nossa mediocridade. Miseráveis pecadores, que se não for a graça de Deus operando em nós, nem dá conta de vir para a igreja. E o camarada quer me vender esse ensino falso de que eu vou realizar o mesmo tipo de milagre que Jesus. O que a Bíblia está falando não é isso. O que a Bíblia está falando é de um Deus que opera sobrenaturalmente. Um Deus que faz milagre. Mas a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele bem entende. Ponto final. Nada mais. Não entra nessa praia. Isso é princípio. Isso chega a ser princípio de budismo e de hinduísmo, que quer dizer que o homem é uma espécie de Deus. Isso é praticamente nova era pura. Nós não somos deuses. Na verdade, nós somos pecadores. Só que são pecadores que foram justificados por Cristo e que o Espírito Santo mora em nós. Mas parou aí. Os irmãos sabem que eu já fui em velório, cada louco com a sua mania, né? Eu já orei por morto. Eu queria ver ressuscitar. Várias vezes, se eu ver uma pessoa numa cadeira de rodas, se eu me sentir à vontade, ver que tem clima para aquilo, já cheguei em pessoa e falei, conversar com a pessoa antes. Você me permite que faça uma oração para você? E orei para Deus levantar. Deus não levantou. Mas eu não tenho problema nenhum. Meu papel é orar. Se vai levantar ou não, é com quem pode levantar, que é Deus. Se eu sentir que tenho que orar por alguém que morreu, eu oro. Eu não tenho poder para fazer isso. Deus é que sabe. Alguém está doente, a gente ora pedindo a cura. Se vai curar ou não, está na mão do Senhor, não minha. Eu sou servo, Ele é Deus. Mas eu tenho que entender essa diferença. Quem é o Cristo, o Deus encarnado, e quem é o servo, que pela misericórdia e graça de Deus, Deus mora em você, na figura do Espírito Santo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, em cima do batismo de Jesus. Vamos para o primeira epístola de João, lá no final da Bíblia, próximo ao Apocalipse, capítulo 5. Os irmãos estão conseguindo acompanhar bem, estão entendendo a sequência. Se depois tiver alguma dúvida, gente, pode parecer que o que eu estou ensinando aqui é fácil, viu? Mas tem crente aí que está 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, não sabe explicar isso aqui. Entendeu? 1 João capítulo 5. Quem quer uma facilidade, acha o Apocalipse, daí volta um pouquinho. 1 João 5, versículo 5, diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e sangue, isso é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O que acontece com esse texto aqui? Quando Jesus foi batizado, que a gente vê a narrativa no Evangelho, houve um testificar. O que é um testificar? É um testemunho. Sabe quando você vai no cartório e reconhece firma? Aquilo é um testificar. Sabe quando você tira um atestado? É um testificar. Então, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo descer como pomba e a voz ser ouvida do céu, foi uma assinatura, um atestado que Jesus era o Cristo. Essa figura é tão importante que João retrata ela no seu evangelho, quando ele é mais novo, e depois ele retrata essa figura na sua epístola, quando ele já é um homem avançado de dias. E ele volta a falar do assunto. Então, veja que interessante. O versículo 6 fala o seguinte, aqui eu vou precisar de muita calma e muito discernimento do Senhor. Versículo 6 diz assim, 5/6.
Esse é aquele que veio por água e por sangue. Isso é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Aí a pergunta, o que João está querendo dizer aqui? Como veio por água e por sangue? Entenda a dificuldade da interpretação bíblica. Todo mundo entende aqui, esse é aquele que veio por água e por sangue. Legal, entendeu, Júlio? Veio por água e por sangue. Aí o Júlio vai explicar, irmãos, Jesus veio por água e por sangue. Aí levanta o Gilmar, teólogo, irmãos, eu queria explicar uma coisa em cima disso. Jesus veio por água e por sangue. Aí a irmã Aida chega e fala, irmão, você sabia que Jesus veio por água e por sangue? Oh, legal, 10. Mas o que quer dizer por água e por sangue? Eu posso sentar com o apóstolo João e falar, irmão, faz um favor, me explica o que você quis dizer com água e com sangue. Aí o que acontece? Os intérpretes bíblicos levantam hipóteses. Qual que é a primeira hipótese que eles levantam? Os comentaristas bíblicos. Eles falam o seguinte, água e sangue, João está retratando na hora da cruz do Calvário, quando um soldado veio e espetou a lateral de Jesus. E ao espetar da lateral de Jesus, saiu água e saiu sangue. Faz sentido? Faz. Pode ser? Pode. Mas existe um outro grupo que fala o seguinte, não, nada disso. Como Jesus era o Messias que tinha que vir, que lá no Gênesis, Deus deu a profecia que ele ia ser nascido de mulher. Água e sangue nada mais é que a entrada de Jesus via nascimento de mulher. Por quê? Porque arrebenta a bolsa de líquido amniótico e dentro do parto existe a presença do sangue. Então Jesus está querendo dizer, João está querendo dizer o seguinte, que Jesus nasceu de via natural. É uma boa hipótese? Sim. É heresia? Não. Alguém pode chegar para o intérprete e falar, você é um herege? Não. Aí existe uma terceira vertente. Olha que interessante. Olha o trabalho dos mestres. Deixa eu pegar aqui. Essa é uma boa vertente. Fala o seguinte, que água é o Espírito de Deus. Meio ligado ali à figura do batismo. E sangue aponta para a cruz do Calvário. Para a obra da cruz do Calvário. O derramamento de sangue. Talvez essa aqui seja uma das mais aceitas. E eu acho que ela tem uma coerência. Realmente o Espírito pode apontar para a água, ali o batismo de Jesus, a presença, mas também aponta para a cruz do Calvário. Agora o que acontece? Essa aí que eu expliquei é boa. Podemos aceitar como bíblica? Sim. Mas existe uma quarta vertente, que eu entendo que é a melhor. Cada livro da Bíblia tem um contexto histórico. Cada livro da Bíblia foi escrito para combater algum problema doutrinário. A primeira epístola de João, ela foi feita para combater uma seita chamada gnosticismo. João fala na sua epístola o seguinte, que alguém só pode confessar que Jesus veio em carne, corpo humano, pelo poder do Espírito Santo. João fala na sua epístola que quem não confessa que Jesus veio em carne é anticristo. Qual era o problema dos gnósticos? Os gnósticos diziam o seguinte, olha que teoria maluca, mas isso se espalhou pelas igrejas da Europa no primeiro século como um câncer. Entendam, irmãos, é muito importante você entender o seguinte. Efésios 4, versículo 11. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aí depois cita evangelistas, pastores e mestres. Nós tivemos um fundamento, apóstolo e profeta. Encerrou o ministério dos apóstolos e profetas, porque não tem revelação nova.
de doutrina. A palavra fechou, Apocalipse 22 fechou. O que restou hoje? O ministério dos pastores e dos mestres. Se os mestres não trabalharem, a igreja arrebenta. A igreja entra pelo ralo. Ela começa a ser levada de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Por isso que toda igreja biblicamente saudável, além de ter uma doutrina bíblica confiável, ela tem que ter o ministério dos mestres atuantes. Por quê? O ministério dos mestres protege a igreja das heresias. Vamos trazer para o nosso tempo. Entra alguém aqui na igreja, eloquente, habilidoso em palavras, e começa a ensinar a seguinte coisa. Olha, Jesus Cristo, quando veio à Terra, no começo ele era Jesus só. Quando ele foi batizado, ele se tornou Jesus ou Cristo, como se a divindade viesse sobre ele. Aí ele passou todo o seu ministério na terra. Quando ele chega no Getsemane, que os anjos o serviram, a parte chamada o Cristo saiu dele. E Jesus morre na cruz do Calvário, como homem. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, vamos usar agora o termo católico: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus é o Cordeiro, que foi prefigurado na lei de Moisés, que era imolado e derramava sangue. Jesus, em toda a sua existência aqui na terra, ele era o Deus encarnado. Aquele bebezinho que teve que ser limpo do sangue da sua mãe, que teve que ser envolto em panos, que teve que ser acomodado para não morrer de frio. Aquele bebezinho é 100% Deus, 100% homem. Lembra do termo? União hipostática. Jesus é integralmente 100% Deus, 100% homem. Assim que ele foi concebido no ventre de Maria. Jesus passou sua vida inteira e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. 100% Deus, 100% homem, glorificado. Jesus comia peixe. Mas veja que interessante, os apóstolos estavam fechados, ele entrou naquele lugar não se sabe como, porque estava tudo trancado. Só que ele chega para Tomé e fala: olha, toca aqui na minha lateral, coloca o dedo aqui. Chegou e sentou: peraí, não tem que comer aqui? Quando Pedro estava pescando, ficou fazendo churrasquinho de peixe na praia, comendo. Tem que entender isso, irmão. Tem um homem assentado no céu. Esse homem é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo, já em corpo glorificado. Então, qual que é a ideia aqui? João está quebrando essa heresia gnóstica e está nos mostrando os dois pontos principais do ministério de Jesus. Aonde que começa para valer o ministério de Jesus? No batismo. Aonde que ele conclui o seu ministério, o ponto alto do seu ministério? Na cruz do Calvário. A água e o sangue. Só isso. 100% Deus, 100% homem. Para vocês terem uma ideia, tinha pessoas deixando as igrejas, indo após isso. Para vocês terem uma ideia, a Epístola aos Colossenses, ela chega a falar de adoração a anjos. E lá na igreja dos Colossenses, o que os gnósticos ensinavam? Que os astros eram seres espirituais, que eles chamavam de éons. E eles falavam o seguinte, que a principal emanação dessas era Jesus. Jesus não era o Deus encarnado. Jesus era uma emanação, o mais importante. Olha a heresia. Então, dessa forma, João vem em 3 versículos e derruba, como um mestre,
a heresia gnóstica. E aí o texto continua. Vamos avançar um pouco mais que eu preciso encerrar. Ficou mais fácil agora, né, Júlio? Vocês entendem essa questão? Veio da água do Espírito. E aí, entendeu? Entendi, água e Espírito, mas me explica o quê? Vamos continuar a leitura, versículo 7. Aqui a coisa fica... Vamos ler a parte B do versículo 6. E é o Espírito que é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Deixa eu colocar aqui. O que João está falando? Quem testifica no céu? O Pai. Quem testifica no céu? O Espírito Santo. Tanto é que compareceu em forma de pomba. E quem testifica no céu? A Palavra. Quem é a Palavra? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo veio e caminhou entre nós. E nós o vimos e o tocamos. Em outras partes, e ouvimos a sua palavra da verdade. E quem é a palavra? Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Criador de todo o universo. O que João está falando aqui? Gente, Trindade. Quem testifica no céu? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem são os 3? Você sabe contar? Vamos contar junto? Pai, Filho, Espírito Santo. Aí vamos dar aula de matemática para João. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Ô João, você não sabe nada, não frequentou a escola? Vai ter aula com o evangelista Lucas. Não, eu frequentei a escola. Só que na matemática bíblica, 1 mais 1 mais 1 são 1. Está escrito aqui, ó, vamos reler o final do 7. E estes 3 são 1. Agora me explica. Gente, você só consegue definir Trindade. Ó, o exemplo que mais se aproxima, nós podemos ter alguns exemplos. Por exemplo, o ovo. Casca clara e gema. Eu acho essa pior dessa explicação. Pega o ovo e joga na parede, não, que vai sujar. Abre ele na frigideira frita e dá para comer, que eu amo ovo frito. Segunda delas, o estado da água. Gasoso, líquido e sólido. Essa melhorou um pouco. Os 3 são água. Mas o exemplo que eu acho que melhor define, imagina um dado. Aí você vai pegar esse dado e encostar nesse vidro aqui, pelo lado de fora. Quando eu olho a face do dado, eu estou vendo um número só. Se o número 1 está virado para cá, eu não estou vendo o 6 que está para trás. Mas o fato de eu não estar vendo o 6, eu não estar vendo o 4, de eu não estar vendo o 3, não quer dizer que eles não estão lá. Eu acho que isso é o que melhor se aproxima para esse diminuto cérebro, sabe? A nossa nós que fica aqui rodando para lá e para cá, definir Trindade. Porque é muito difícil, gente. Nós somos seres materiais, nós estamos presos ao corpo. É muito difícil para nós compreender, mas eu posso definir. Servimos e adoramos um único e verdadeiro Deus. Quantos deuses a Bíblia tem? 1. Quantos deuses a gente adora? 1. Vírgula, que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito. Os 3 são 1. Fechou. Qualquer igreja que não ensina a Trindade é herética. Não está ensinando a verdade bíblica. Muito cuidado, isso aqui é base de fé. Isso não tem como mexer. Não é livre-arbítrio, livre-agência, arrebatamento antes da tribulação, arrebatamento no final. Gente, Trindade, pra vocês terem uma ideia, a doutrina da Trindade, ela é tão necessária que até os católicos têm ela sacralizada. E se você chegar para qualquer teólogo católico e perguntar, define Trindade, ele vai falar a mesma coisa. Só existe um único e verdadeiro Deus. Servimos ao único e verdadeiro Deus, vírgula,
que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um. Para vocês terem uma ideia da importância dessa doutrina. Até uma igreja tão problemática quanto a Igreja Católica mantém ela. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que não vier confessando que Jesus é o Cristo, que habitou em carne, é anticristo. É a definição que João dá. Gente, cuidado. Muito cuidado. E aí o texto continua, a gente já caminhando para o final. Versículo 8. O 7 ficou fácil de explicar. É a Trindade. O 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Olha que interessante a figura de João. Veja, a Bíblia trabalha em cima de testemunhos, de testamentos. Você tem o Antigo Testamento, que dá um testemunho. Você tem o Novo Testamento, que dá outro testemunho. A Bíblia nos ensina que toda e qualquer doutrina bíblica tem que ser claramente fundamentada em 2 textos claros. No caso, para nós cristãos, ela tem que ser fundamentada na Nova Aliança. A Antiga Aliança pode mostrar a mesma verdade, mas a nossa fundamentação é na Nova. A Antiga Aliança tem o seu papel, que a gente usa, estamos pregando Jesus e vão ter visto. Agora o que João fala, gente, lá no céu a Trindade testifica. Aí João chama de novo o irmão Júlio e pede a definição. Vamos lá, 8. 3 são os que testificam na terra. O Espírito, esse é fácil, está com E maiúsculo. A água e o sangue, esses 3 concordam num. Dá para entender que é o Espírito, a água e o sangue? Dá? Mas define para mim. Espírito, a água e os sangues. Entende o problema dos mestres? A questão aqui é o seguinte, veja. O Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ao descer sobre Jesus, em forma de pomba, ele dá o testemunho público que Jesus é Deus. Testemunho público tal que, como eu já falei, João, o Batista, publicamente confessa que Jesus é o Cristo de Israel. Publicamente. Fechou o testificar do Espírito. Segundo, testificar da água. Entendam. Vamos fazer uma aulinha de interpretação bíblica. No versículo anterior, para que apontava a água? É o mesmo parágrafo. Está no mesmo capítulo. A água apontava para o batismo de Jesus. Se no começo da passagem, versículo 6, gente, me acompanhem. Para vocês entenderem como é que funciona a interpretação bíblica. Ó, este é aquele que veio por água e sangue. Tá? Se aqui está escrito água, e água quer dizer batismo, qual que é o outro testificar? É o batismo nas águas. O que Jesus falou para João? Deixa por agora, para que cumpramos toda a justiça. Era definido por Deus que Jesus viria e se batizava nas águas. Por isso que nós, em obediência a Ele, temos uma das ordenanças cristãs, que é o batismo nas águas. E a outra das ordenanças é a ceia do Senhor. Só. E aí, por decorrência, por água e por sangue. Para onde que aponta isso? Para a cruz do Calvário. Jesus cumprindo toda a expiação. Jesus encerrando todo o plano de Deus. Os 3 concordam. Como? O Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo aparece na Bíblia, Gênesis 1. E o Espírito do Senhor pairava sobre as faces das águas. O Espírito Santo tem seu ministério por toda a Bíblia. Gente, não existe hierarquia na Trindade. Existem papéis diferentes. Porque, por causa da nossa herança católico-romana, parece que Deus Pai é o grandão. Deus Filho é o menorzinho. E Deus Espírito Santo eu não sei definir muito bem. É meio etéreo. Os 3 são Deus.
iguais, idênticos, um só. O ministério do Espírito Santo, o nosso Deus, o Espírito Santo é o nosso Deus. Ele se arrasta desde Gênesis 1 até a Bíblia. Eu pergunto, quem inspirou os escritores bíblicos a escrever a Bíblia? A Bíblia responde, palavras de Pedro. Pedro fala assim, a profecia não é de interpretação particular, eu estou parafraseando. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram da parte de Deus. Quem ditou toda a Bíblia, quem inspirou, ditou não, a palavra errada, quem inspirou toda a Bíblia a ser escrita? O Espírito Santo, ele testifica. Gente, Jesus aparece em Gênesis, a descendência da mulher. Jesus fecha a Bíblia, sendo a luz da cidade, da Nova Jerusalém, lá na eternidade. Depois de ter estabelecido o seu reino eterno. Jesus é falado em toda a Escritura. O Espírito Santo atua em toda a Escritura. Deus Pai Todo-Poderoso controla toda a Escritura. Os três são concordantes e são um só. Mas cada um tem seu papel. Foi Deus Pai Todo-Poderoso que inspirou a escrita da Escritura? Não. Foi Deus Espírito Santo. Foi Deus Pai que morreu na cruz? Não. Porque Deus Pai não tem um corpo humano. Ninguém nunca viu Deus. Deus é Espírito. É necessário que os que o adorem Espírito e verdade. Quem tem corpo? O Filho que encarnou entre nós. Entende por que Jesus tinha que vir? Percebe porque uma simples passagem de 3 versículos lá no Evangelho de Mateus e uma simples passagem de 3 versículos na Epístola de João é base doutrinária de toda a nossa fé. Vou dar uma explicação clara. Por exemplo, já falei para os irmãos, 43% dos testemunhas de Jeová já foram evangélicos. Se a pessoa tivesse sido treinada corretamente na sua igreja, assim que eles anunciavam que Jesus era um Deus criado, a pessoa ia chegar e falar, olha, parou aqui a conversa. Jesus é Deus. Assim que a pessoa anunciava que o Espírito Santo é uma força, fechou a conversa, é anticristo. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Quer ver? Vamos encerrar a palavra agora. Evangelho de João, capítulo 1. Para os irmãos lerem comigo. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, está com V maiúsculo, Jesus, a palavra. E o Verbo estava com Deus, a Trindade, 3 testificam no céu. E o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está aqui o testemunho bíblico. O que eles tiveram que fazer? Eles mudaram a palavra Deus aqui, jogaram entre colchetes e puseram D minúsculo. Aí eles sustentam a doutrina que Jesus é um Deus, entre aspas, criado. É a primeira criação. Está lá Deus Pai. O que eu vou fazer? Vou criar um Deus, Jesus. Deus Filho. E aí a força ativa fica fazendo bzzz. A verdade bíblica é Pai, Filho, Espírito Santo são um, iguais em tudo, em essência, em mente, em tudo. É mais importante do que você pensa. Só vou dar um desdobramento para você entender a seriedade que eu estou falando. O Deus, Criador de todo o universo, Santo, 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 onde não existe treva alguma, onde não tem nenhum risco do pecado,
habita em você, na pessoa do Espírito Santo. Eu pergunto, o teu estilo de vida tem sido compatível com esse ente santo morando dentro de você? O que você assiste, o que você conversa, o que você pratica, ofende ao Deus que habita em você? Você consegue entender que o Criador do universo habita em você na figura, na pessoa do Espírito Santo? Vou só dar uma resposta para você. Isso serve para mim. Porque eu tenho dia da semana que eu me irrito, tem dia da semana que eu penso que não deve. Eu vejo cada vez mais que é pela misericórdia de Deus. Porque quando eu vou ver, eu estou errando. Quando eu vou ver, eu estou falhando. Quando eu vou ver, me irrito com alguém. Quando eu vou ver, penso algo indevido de alguém. Quando eu vou ver, deixo de fazer algo que era para ser feito. Mas pela misericórdia do Deus que habita em mim, pela capacitação dele, ele tem me mantido a mim e a você em pé, no caminho, com todas as imperfeições que nós temos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha abrindo nosso entendimento, que o Senhor venha abrindo nossos olhos, que nós possamos entender que o Deus Santo, o Todo-Poderoso, onde não existe treva alguma, habita em nós. Que nós possamos, Senhor, estar andando com cuidado, estarmos andando com temor, que nós possamos, Senhor, não ultrajar o Espírito da graça, que nós possamos, Senhor, não entristecer o Espírito Santo que habita em nós, mas ao contrário, que sejamos bons filhos, que estejamos sempre diante de Ti em confissão de pecados e que possamos, através do Teu poder, sermos transformados dia após dia à imagem de Teu Filho Jesus. Pai, perdoa nossas transgressões, perdoa nossas falhas, mas nós sabemos quem é o Deus que nós confiamos. Sabemos que mesmo quando não somos fiéis, o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Ora essas coisas em nome de Jesus. Amém.